Fala pessoal, Lucas Campos e daqui pra frente você fica à vontade aí pra fazer o que você bem entender, beleza? E no vídeo de hoje aqui, pessoal, eu vou estar comentando um trecho do vídeo aqui do Apoca e dando a minha opinião também em relação à notícia que saiu, né, do Fallen na Fúria. Será que o Fallen vai realmente ser transferido pra Fúria? É o mais novo jogador da Fúria e será que é o Fallen que vai trazer glória ao Brasil depois de tantos anos? Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui. Seria só o Fallen, talvez o Fallen e mais algum jogador para a montagem da Fúria. Quando a gente coloca o Fallen, então, eu falei da parte em Game Leader, da declaração do Art, obviamente que a gente tem a parte AWP, que é o Safe na Fúria. E o Safe é um jogador que realmente, né, ele tem tido algumas inconsistências, e aqui vai o grande ponto. Lembrando que o Fallen, a notícia que eu vi é que o Fallen estava sendo cogitado como IGL, tá? Guardem essa informação. No Tier S. Esse é o grande ponto, porque, desculpa, e sei que muitos vão discordar, muitos vão achar que eu tô sendo duro demais, mas hoje, não tem como discordar com comprovadamente, mas pode discordar achando que dá. Mas comprovadamente, e também no achismo do que está sendo mostrado, hoje, nós não temos nenhum AWP que está no Tier S. Nenhum. Não é o Safe que não tá. Nenhum AWP brasileiro, comprovadamente, é claro isso, é óbvio. Nenhum tá mostrando isso, né? Agora, dá o ponto de você falar, pô... Meu irmão, a gente não tem times jogando consistentemente contra outros times Tier S, né? O único time que mais faz isso é a Fúria, né? E a PEN tá chegando agora. Então, obviamente, a gente não vai ter AWPs se provando contra Tier S. Não tem como, tá? Pô, mas esse cara não teve tanta chance. Se esse cara tivesse mais chance em evento internacional, mudaria. Mas pro Tier S, repito, pro Tier S, hoje nós não temos, tá? Nenhum jogador. Mas não é assim que a gente tem que analisar, né? O potencial de um jogador. A gente não. Ah, porque no NA ele tá rendendo e pro Tier S, mas pro Tier S a gente não tem, né? Essa foi mais ou menos a fala do Apoca, né? Tô tentando parafrasear o que ele acabou de falar. Mas, cara, não tem como a gente dizer isso, né? Porque a gente não. Nenhum time vai esperar um cara do Academy começar a bagaçar o Tier S, começar a aparecer no ESL Pro League, nas Blast, começar a ganhar os Qualify e aparecer nesses campeonatos, e começar a bagaçar os times Tier S, para aí a galera puxar ele pro time principal. Não é assim que acontece as coisas, tá? Não é, o CS não é pautado em números, né? A gente não... Ah, deixa o time jogar 3 meses, depois a gente vai analisar aí as stats dos caras e vamos ver aí qual é que é, se os caras estão acompanhando o Tier S ou não. CS é um jogo de tomada de decisão. Então, o que é analisado é a tomada de decisão dos jogadores. E muitas vezes você tem jogadores no Tier 2 tendo uma tomada de decisão bem sólida. Tomada de decisão que um ou dois ajustes ali, uma coisinha ou outra, o cara já está pronto para performar no Tier 1 sem muitos problemas. Entendeu? Basta você ver aí como exemplo um Torze desse. O cara nasceu no Academy, o cara jogou pouquíssimo tempo no Academy, tratorizava o Academy, chegou no Tier 1, né, foi puxado para o time da Mouse, não rendeu bem no começo, né, bem agressivo, produzindo as plays que estavam dando certo ali no Tier 2, né, uma maneira mais agressiva de jogar de AWP. E aí no Tier 1 ele fez um outro ajuste ali, diminuiu um pouco a agressividade e continua rendendo. Né? Óbvio, os números dele deram uma caída por conta dessa questão aí da agressividade. E ele está tendo que mudar um pouco o estilo de jogo dele, né, para se adaptar melhor. Mas tá rendendo e tá mostrando bons números ali no Tier 1, tá? Então, a gente não espera um jogador aparecer bagaçando no Tier S para aí sim tomar a decisão de puxar ele pro time. Não, a gente analisa um jogador, vê se o cara já tá tomando uma série de decisões bem fundamentadas e aí sim, essa é a hora de puxar ele para um patamar acima, né? Então, não é questão de a gente não tem AWP no Tier S. A questão é a gente não tem AWPs, mesmo fora do Tier S, que se colocados para jogar contra o Tier S, um ou outro ajuste não vai resolver. Tem que ser alguns, muitos ajustes, entendeu? E muito tempo jogando ainda, se adaptando, entendendo como o jogo é jogado, fazendo mudanças, adaptações no jogo, até conseguir ter uma consistência, entendeu? Jogador que está com aquele destaque total jogando contra a Tier S. Óbvio que a gente tem os jogadores jogando em eventos, né, no NA, jogando em eventos no SA, que eles produzem muito bem. Que era o que o Safe fazia quando jogava no NA. Era o melhor AWP do Brasil jogando no NA, de longe, né? Então, por que eu tô falando isso? Primeiro, para um AWP, para um solo bomb, para um game leader, para um trader, para todo mundo, galera, uma coisa é time. O seu time precisa estar bem para as coisas irem bem. Então, claro que depende. Obviamente que depende. Então, quando você tenta mudar, normalmente o primeiro princípio que você olha é quem está bem.
quem está bem. Então, cara, a gente sempre vai pro Yuri Cacerato. Agora o Art tá jogando bem. O Safe teve bons jogos, o Drop também teve bons jogos, mas consistentemente existe esse ponto. E aí muito da discussão vem, pô, mas o Fallen vai ser melhor que o Safe? O Fallen é melhor que o Safe? Ou o Henrique seria melhor? Galera, isso é muito difícil a gente quantificar, a gente colocar. Porque se você pegar o Fallen de LGSK, não precisa nem falar. Se você pegar o Fallen de agora, complicado. Se você comparar Não dá pra fazer essa comparação, né? Eu acho essa comparação um pouco injusta, né? Se pegar o Fallen de 2016, cara, o Fallen de 2016 jogou no contexto do CS de 2016. Assim como o Pelé jogou no contexto do futebol daquela época e o CR7 jogou em um outro contexto completamente diferente. E não tem como você ficar dizendo que se pegasse o Pelé e colocasse nos tempos de hoje, ou se pegasse o CR7, se o CR7 jogasse na época do Pelé, não tem como fazer essas comparações. Né? Então não tem como você só chegar e dizer, porque se pegar o Fallen de 2016. O CS que era jogado em 2016 e o CS que era jogado pelo Fallen em 2016 é um CS que hoje não tem mais espaço. Não tem mais espaço aquele CS daqueles AWPs daquela época. O que você viu o KNS fazer, Fallen fazer, você não vai mais ver ninguém fazendo. Não tem como ter hegemonia, não tem como você ser consistente no CS sendo um AWP agressivo hoje em dia. A agressividade vem em outros aspectos e não daquela maneira, a agressividade pura, né? Andando para frente, se movimentando bastante e buscando mesmo os duelos, entendeu? Não é mais aquele jogo. Então não tem como você dizer que se o Fallen voltar a performar como ele performava naquela época. A verdade, o que a gente pode dizer é que o Fallen desde 2018 não é o mesmo Fallen de 2016 e 2017. Já apresentava inconsistências no jogo, como a AWP, e ao longo do tempo essa inconsistência só piorou. Né? E hoje a gente vê um Fallen que não consegue mais dar conta de ser AWP. Um Fallen que mostra números, apresenta números muito abaixo do que um time precisa de um AWP, que é a função mais impactante do jogo, é a arma de maior impacto no jogo, e por isso se espera mais impacto de um AWP do que o impacto que o Fallen está tendo hoje como AWP no time dele, certo? Então assim, o que a gente pode dizer hoje é que o Safe é um AWP mais consistente do que o Fallen. Mesmo o Safe ainda tendo uma tomada de decisão que poderia ser melhor e mesmo o Safe errando tiros que ele não deveria errar, tá? Então aí você tira mais ou menos o nível que a gente está falando ali dos AWPs BR, tá? Então não vamos seguir nessa linha aí de comparação, porque eu acho que é uma comparação que não é muito válida. O que o Fallen fez em 2016 não foi apagado, foi grandioso o que ele fez, mas o CS de hoje não é o mesmo CS daquela época e não adianta esperar que ele pode ter um lampejo de Fallen de 2016, porque o CS é completamente diferente, né? Ele pode ainda performar bem, não sei, né? Só o tempo diria e teria que testar de fato para saber. O que a gente sabe é que ele teve algumas oportunidades, inclusive jogando num time como a Liquid, né? Um time Tier 1, onde ele não conseguiu apresentar consistência como a AWP, tá? O Fallen de agora com o Safe de agora, se você comparar o Fallen de agora com o Safe da PEN ou com o Safe da Fúria jogando no NA, é diferente. Então existem várias coisas diferentes, mas o ponto que eu vou dizer é, por mais que você tenha as suas discordâncias, pra você não sei quem o cara acha o melhor AWP, pra mim é o Zev, ou pra mim é o Henrique, ou pra mim é o Safe, ou pra mim é o Fábio, ou pra mim é o KN. Mano, nós temos vários grandes AWPs, mas que, como os nossos times não estão conseguindo chegar junto mesmo no Tier S, ninguém tá conseguindo mostrar. Entre aspas, o Safe é um dos poucos que tem muitas chances de mostrar, né? Não é só culpa dele, né? Porque tem o time, tem os jogos. Mas é de novo o que eu falei, né? Não precisa o cara tá mostrando contra Tier S que ele consegue trocar ali contra Tier S, porque não é só sobre trocar, entendeu? Não é só sobre. É sobre tomada de decisões. E essas tomadas de decisão, você consegue ver se a decisão foi bem tomada. O cara jogando contra a G2, ou o cara jogando contra a Fnatic, ou o cara jogando contra a FaZe, ou o cara jogando contra qualquer outro time. Contra a Aurora, contra Monte, contra Nexus, contra Iluminar, contra a mesma tomada de decisão. No Tier 2, algumas decisões que são tomadas no Tier 1 podem não ser tão boas pela forma com que o jogo é abordado pela maioria dos times. Né? A forma com que alguns times ainda insistem em jogar. Um CS um pouco mais agressivo, né? Mas um CS agressivo, não jogadores fazendo plays agressivas sem fundamento, 100% no instinto. Isso não existe mais. Tá?
jogos, etc. Teve ótimos jogos, né? Contra a FaZe, o Safe jogou demais, etc. Mas por que eu tô falando isso, galera? Porque quando a gente não tem nenhum AWP dominante, entra outro ponto pra mim que ajuda e que corrobora pra 78% das pessoas gostarem do Fallen, que é: nós não temos um grande domínio de AWP, nós temos um cara que, além de ser AWP, além de ser game leader, aí entra coisas que você não sabe, mas que você consegue colocar, além de ter uma história gigante e saber caminhos. Vale lembrar que esses aposentados tiveram o segundo melhor resultado do Brasil no Major. Fallen. Segundo melhor resultado do Major, de fato, foi o segundo melhor resultado do Major, né? Mas foi um acaso, né? Aquilo ali não aconteceria se eles continuassem jogando, não continuaria acontecendo e provavelmente não aconteceria de novo nunca mais, talvez, tá? Foi algo que aconteceu e eu acho que ficou bem consentido pela grande maioria de quem assiste CS e estuda o CS, de que foi um acaso gigantesco, né? A Imperial ter ganhado aquele jogo ali contra a Cloud9 e ter ido tão longe naquele Major. Mas o que não tira o mérito deles, foi um feito respeitoso, né? Mas Fênix, tá? o que ele tava falando aqui... Nós temos um cara que, além de ser AWP, além de ser game leader, aí entra Sim, coisas que o que ele tava falando é essa questão de que existem outros aspectos, né, que o Fallen soma, além de ser um AWP. E é o que eu acho que, pegando aquela informação do começo do vídeo, né, que eu pedi para vocês guardarem essa informação, de que eu tinha visto a notícia que o Fallen estava sendo cogitado na Fúria como IGL. E aí, trazendo essa discussão, que é uma discussão que eu gosto sempre de trazer, que eu já vi outros players mudando de funções, abdicando do que eles faziam de melhor, muitos star players, né? O próprio Apex era um star player, né? Quando ele ganhou o Major, quando o Rap era o IGL, ele não era IGL, ele era star player naquela época, tá? E ele veio a mudar de função e veio a abraçar o IGL, né? Abraçou a função de IGL e hoje é um dos melhores IGLs do jogo e é um dos poucos que conseguiu, né, ganhar um Major nos primórdios do CS, né, nos primeiros anos de CS, e ganhou um Major agora no final, entendeu? Provando que um cara old school que se reinventa, que está aberto a mudanças e que sim, tem muitas outras coisas aí por trás. Um cara que nunca deixou de jogar na Europa, nunca deixou de jogar no mais alto nível do CS, né? Se deixou de jogar no Tier 1, Tier S, foi por pouquíssimo tempo, né? Então, assim, tem esses outros aspectos aí que corroboram bastante para o nível do cara ser perpetuado, né? Um cara como um Rain desses consegue manter a consistência dele, o nível dele, porque mora na Europa, né? Sempre jogou CS no mais alto nível, então é óbvio, um JKM desses, que é um outro cara mais das antigas, é um cara que tá jogando CS no mais alto nível desde sempre, né? Se saiu ali do Tier 1 foi por pouco tempo e mesmo assim continuou jogando CS no Tier 2, que ainda é um nível bem alto de CS, basta você ver o que está acontecendo aí nos campeonatos Tier 2, e não é de hoje também, porque em 2018, 2019 não em 2018, né? Desculpa, em 2019 a gente viu a decadência da MIBR com a line lendária do Brasil, e a gente viu esses caras perdendo pro Tier 2, né? Tendo bastante dificuldade contra o Tier 2 já naquela época, tá? Então, o Tier 2 já era difícil naquela época, então imagina hoje, tá? Você não sabe, mas que você consegue colocar, além de... Então, assim, o Fallen como GL agrega demais, cara. O Fallen, se larga a AWP, tem espaço em qualquer time do planeta hoje. Tem vaga em qualquer time do planeta. Fallen sem AWP como IGL, jogando como suporte, fazendo as funções que ele fazia na Fúria, ou na Liquid, dropando armas melhores para os parceiros, entrando na frente nos bombs, nos executes, sendo IGL ali e jogando pro time, né, pegando as piores posições, né, deixando os parceiros mais confortáveis possível, né. Esse Fallen tem espaço em qualquer time do planeta hoje. A questão é, o Fallen tá disposto a fazer o que um Apex desse fez, de largar a WP, uma função que ele fez a vida dele inteira, e jogar como IGL, Rifle, dropando arma melhor para os outros, entrando na frente, se matando. Essa é a questão, né? Se sim, de novo, tem espaço em qualquer time do planeta hoje.
tá? Ainda mais já teria se ainda tivéssemos IGLs bons, né? Ainda teria se tivéssemos mais IGLs bons, tá? Ainda mais na seca de IGL que a gente tem hoje no CS. Fallen hoje seria um dos melhores IGLs, é ainda um dos melhores IGLs do jogo, né? Porque o que ele sabe como IGL, o que ele faz como IGL não vai mudar muito, entendeu? Ele é um dos melhores IGLs hoje. Só que o fato dele jogar como AWP atrapalha a gameplay dele e ele poderia estar deixando outra pessoa ter mais impacto, né? Jogar mais de uma maneira que impacte mais o jogo e até deixar essa função com alguém que talvez tenha mais tempo para investir no jogo, né? Alguém que vai entender melhor como funciona o jogo, né? Vai estar mais por dentro do que é jogar de AWP no CS moderno, né? Então esse Fallen sim tem vaga em qualquer time do planeta hoje, tá? Então assim, não precisa discutir muito que sim, esse Fallen tem espaço na Fúria e agregaria bastante na Fúria como IGL, tá? Como IGL. Como aquele cara que vai vai optar por fazer os outros 4 jogarem nas melhores posições possíveis e performar o melhor possível, tá? Então, assim, Fallen na Fúria. E assim, de novo, né, para falar sobre as mudanças da Fúria, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz já tem um tempo falando sobre a Fúria depois da performance ruim deles no RMR, né? Cara, naquele vídeo eu falei que eu não achava que a Fúria com essa line seria um time top contender que estaria disputando os melhores, disputando pelo título, né, nos maiores campeonatos. Não, nunca foi para mim, tá? Eu falei naquele vídeo que esperava que a Fúria mudasse até o meio do ano, que esperava que ela não mexesse até o Major, mas que esperava sim que fosse mexer depois do Major para entrar o segundo semestre já com outra line. E ainda falei no vídeo que não era de se esperar tanto, não, a gente não deveria esperar tanto da Fúria até essas mudanças acontecerem. E o que a gente vê hoje, cara, o que eu vi, né? Depois dessas últimas performances da Fúria, porque esse meu vídeo foi antes mesmo do Major, né? E o Major da Fúria foi bem ruim. Então, assim, o que eu vi foi muito hate na Fúria. O time parece estar bem desestruturado. Não parecem estar conseguindo administrar as próprias questões. A um ponto em que eles, cara, parecem completamente, assim, perdidos, né? Cara, eles mudaram completamente. Eu comento nesse vídeo, cara, as mudanças da Fúria estruturais vieram para melhor e são mudanças que tem que vir, tem que acontecer para que a Fúria continue progredindo, né? Continue indo atrás do que eles querem, que é ser o melhor time do mundo. Tem que continuar evoluindo, tem que continuar mudando. O que a gente não pode se acostumar é a Fúria. O que a gente não pode achar normal é que a Fúria mude pré-Major totalmente a sua maneira de jogar e a sua maneira de observar o jogo, da água pro vinho de um jogo que eles vinham fazendo praticamente a vida deles inteira no CS, né? Já tem um tempo que a Fúria não é aquele time que só joga apertando W e se matando e andando pra frente. Já tem um tempo que a Fúria não é esse time, tá? E eles quiseram mudar drasticamente a marcha para o último Major. E cara, tava na cara que não ia funcionar. Podia ser que funcionasse, sim. Mas, na minha opinião, seria algo mais parecido com a Lua de Mel. Não seria algo consistente, tá? E o que aconteceu foi que não funcionou, tá? E aí depois em Dallas agora não funcionou de novo, né? Em Dallas já estava um clima muito mais, o próprio Guerri falou, né? Ali algo já se esperam mudanças, né? O Guerri nem quis comentar nada, não quis comentar essa questão do Fallen. Então, cara, Fallen agregaria sim como IGL. O Fallen é sim o melhor IGL do que o Art. Só que eu acho que na hora das calls pode ser que não tenha tanta diferença de um Fallen para o Art, tá? Do Fallen para o Art. O que pode ser que tenha uma diferença mais gritante é na hora de organizar o time e na hora de entender o que está acontecendo no jogo e se adaptar a isso. Eu acho que o Fallen hoje é o melhor IGL a fazer isso no CS atual. Você pode discutir ali ele com o Kerrigan, tá? Mas são os dois que melhor fazem isso, de se adaptar
rapidamente ao que está acontecendo. Eles conseguem enxergar o que está acontecendo, o que é que o outro time está fazendo, e já entender o que é que eles precisam fazer para counterar aquilo, tá? E a Fúria demora muito nesses entendimentos do que está acontecendo no jogo, né? Demora bastante. Cara, no jogo contra a Monte, a Fúria esperou 8 rounds na Ancient pra pausar e fazer alguma coisa diferente. O primeiro pause deles veio no 8º round, quando eles pausaram, fizeram algo diferente, aí funcionou, entendeu? Então, assim, nesse aspecto, na estabilidade emocional, na questão de como lidar, na questão de gestão de recursos humanos, o Fallen agregaria bastante, entendeu? Como IGL mesmo, né? A essência do IGL ali, o cara, recursos humanos, né? Administrando as brigas, os desentendimentos ali do time, ajustando os interesses do time, né? Deixando todo mundo na mesma página, né? Blindando o emocional dessas pessoas, né? Que já é um emocional bem bom dessa galera da Fúria, né? Já batem nessa tecla de acompanhamento com psicólogo já desde sempre, foram um dos times pioneiros nisso. Então, assim, o Fallen agregaria bastante como IGL, tá? Teria espaço em qualquer time do mundo, então por que não na Fúria? Mas com a AWP, não é de hoje que ele não vem apresentando consistência, tá? E eu acho que o Safe é sim, hoje, um melhor AWP do que o Fallen, por ser um AWP mais consistente. Ainda não é um AWP que acompanhe o nível que a gente precisa que ele acompanhe, para a gente ter um time competitivo. E eu não acredito que ele possa ser esse cara no futuro próximo, e nem no médio e longo prazo, tá? Mas a beleza do CS é essa, é que os caras conseguem, anos depois, se reinventar e conseguir dar a volta por cima, né? A gente vê Estico no Major agora, depois de 10 anos sendo profissional, JKM voltando, né, um Major depois de anos, Apex ganhando um Major depois de anos, né? Então dá para isso acontecer. Só que os players precisam estar abertos a continuarem evoluindo junto com o CS, né? Não que o Fallen não esteja aberto, na verdade o Fallen é um grande estudioso do CS, né? Mas como o AWP, hoje ele não tem mais consistência, e é de se entender porque o AWP hoje é um das funções com mais impacto, uma das armas com mais impacto, e uma das funções que mais requer skill para você desempenhar, tá? Então, é de se esperar que você dê preferência a jogadores que tem essa parte aí mais desenvolvida ou que tenha mais horas para investir no jogo para afiar essa skill, né? Esse entendimento do jogo, entendimento do jogo que eu digo na questão do QI do jogo como a WP, né? Os times das rotações, os spots, os ângulos, quando picar, quando repicar, quando agressivar, quando marcar safe. Enfim, eu acho que sim que o Fallen tem espaço em qualquer time do mundo, inclusive na Fúria, agregaria bastante como IGL, mas eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que teriam opções melhores para a Fúria, tá? A grande questão, né, disso tudo, né? E agora dando a minha opinião limpa, é que Fallen como IGL na Fúria poderia agregar no que talvez eles estejam tendo mais dificuldade, que é montar o time, estruturar o time. A gente vê problemas de estruturação na Fúria já há algum tempo, tá? Só que a gente primeiro precisa ver players mais sólidos desempenhando as funções deles, para depois ver um time bem estruturado. A gente pode ir na contramão também? Pode. Só que, cara, a gente já tá há um tempo significante batendo na mesma tecla com esses mesmos caras. E tem dois caras que claramente, como eu falei, né, no meu vídeo anterior, claramente não estão mais performando como deveriam, tá? E a gente tem alguns nomes, não são um ou dois, a gente tem alguns nomes no Brasil que poderiam substituir esses caras. A WP é um pouco mais difícil, né? A WP a gente tem, vamos dizer, a gente tem Zev, que talvez seria uma das melhores opções, mas aí não se sabe se a PEN estaria disposta a fazer essa mudança. A Fúria iria para um swap, que seria muito bom assim para para todo mundo, né? Seria win-win para todo mundo. Trocaria o Zev pelo Safe, o Safe já jogou na PEN, voltaria para a PEN com a visão que ele pegou na Fúria de anos já jogando na Fúria, né? Traria essa visão nova para a PEN, talvez ajudasse até o time a amadurecer mais rápido. E o Zev indo pra Fúria, né? Como aquele cara que
é uma potencial estrela, né? Um cara que está aparecendo ali, ainda precisa se provar, né? Mas que já está aparecendo e está demonstrando já um CS bem sólido, né? Ainda parece render bem melhor contra times de tier mais baixo, né? Isso fica bem evidente no jogo dele. Quando ele joga contra times de tier um pouco mais alto, ele sente mais dificuldade. Mas é normal, o jogo para os AWPs está mais difícil hoje em dia, tá? Dificultou bastante 6 meses, um ano para cá, o jogo dos AWPs. Então é normal que um cara tão novo, com tão pouca experiência, sinta também. Mas o importante é que eu acredito que o futuro desse cara possa ser brilhante, né? Eu acredito sim que ele tem um futuro brilhante, que é só ele continuar fazendo o que ele já vem fazendo, né? Se internando no jogo, né? Colocando muitas horas no jogo, investindo muitas horas no jogo. Ele uma hora vai colher os frutos desse trabalho, tá? Coisa que eu acho que o Safe não tem mais muito a entregar, entendeu? Então é por isso que eu acho que seria um win-win para todo mundo nessa troca. E aí quando a gente fala de trocar um AWP por outro, a gente tem que aceitar o fato de que não teria outro GL para colocar no lugar do Art, né? Eu não acho que o Biguzeira se provou o suficiente ainda para ser colocado como GL num time como a Fúria. Eu acho que ele não tem ainda, não se provou o suficiente ainda. E eu também quero continuar vendo o Biguzeira na PEN. Eu quero ver o que ele consegue desenvolver ainda com essa line, continuando o projeto que ele já vem desenvolvendo, né? Porque a gente sabe que é difícil o cara mudar de time, tem que mudar tudo, né? O trabalho começa do zero de novo. E fora o Biguzeira, a gente não vê outro GL que caberia no time, a não ser o Fallen, naquelas condições que eu falei, jogando de rifle, né? Potencializando os outros 4. Enfim. Então, aceitando que o Art seja o IGL, se não for o Fallen, né? Aceitando que o Art seja o IGL, a gente trocaria um AWP por outro. E aí, talvez no curto prazo, piorasse para pouco pior, tá? Não tão pior, ou talvez até mantivesse o nível das performances que eu estou dizendo. E talvez no médio e longo prazo, um potencial aí de virar um grande AWP, né? E aí a gente teria a quinta vaga, que é essa sim que eu acho interessante não optar pela mudança do Fallen, porque eu acho que colocar o Fallen, eu acho que tirar o Art do time não é uma opção. Eu acho que o Art é o player hoje, o player mais inteligente do CS, tá? Não é o melhor, mas é o mais inteligente, tá? E eu acho que um cara desses tem muito impacto no time. Talvez ele não saiba ainda como usar, como ter esse impacto. Talvez o Fallen ajudasse ele a entender como ter o melhor impacto, né? Então eu não queria ver o Art fora do time. Então, tendo isso como base, se a gente não tiver o Fallen jogando com o Art, os dois no mesmo time, tá? A gente teria uma troca de um AWP pelo Safe, tá? E aí a gente pode especular Zev, a gente pode especular History, a gente pode especular NQZ, que eu acho mais difícil, tá? A gente pode especular Henrique, que eu também acho mais difícil. E aí, trocando um AWP por outro, a gente teria espaço para puxar um rifle que tenha outros atributos, né? Atributos que eu acho que seriam bem-vindos na Fúria, como o Lucanze, né? Uma agressividade, um cara ali que agrega com agressividade, que a mira corresponde ao que ele quer fazer dentro do servidor, né? Um cara que já nasceu fazendo isso, né? Então ele tem esse hábito de ser agressivo, né? E é alguém que já está desenvolvendo esse estilo de jogo, né? Não é alguém que mudou para esse estilo de jogo, é um cara que já está fazendo isso, então ele sabe o que é bom, o que não é, o que ele tem que mudar, o que ele tem que melhorar, né? Já está estudando esse estilo de jogo dele, que foi um estilo de jogo que foi mudado quando ele foi agora pro Fluxo, inclusive apagaram muito o cara com essas mudanças. Eu acho que ele poderia estar rendendo bem mais. Enfim, gostaria de ver o Lucans na Fúria. Eu não acho que o melhor time do Brasil não tenha o Lucãozi. Eu acho que isso é inadmissível, tá? Então, assim, eu acho que Fúria sem Fallen teria mais espaço para a gente mexer. Talvez a estrutura do time não mudasse tanto. Embora eles pudessem mudar a estrutura, eles não precisam no Fallen para mudar a estrutura, entendeu? Eles podem mudar a estrutura, eles provavelmente têm capacidade de criar coisas novas e de mudar a estrutura, tá? Então eu acho que o Art poderia continuar sendo IGL e a gente ter essas mudanças. Mas eu também acho que o Fallen na Fúria seria bem-vindo, apesar de achar que não vai acontecer.
seria bem-vindo como IGL nessas circunstâncias que eu falei, porque a gente não deve esperar que o Fallen seja um player consistente, tá? Nem de AWP e nem de rifle, tá? Então, como IGL, potencializando os outros 4 players, jogando onde ninguém quer jogar e dropando arma para os caras, fazendo o que ele fazia na Liquid sem pegar na AWP, tem espaço na Fúria e agregaria bastante e talvez somasse muito com a questão da experiência. A gente sabe que o Fallen... Agora, uma outra questão também que eu levanto é que a gente sabe que o Fallen já está nos 49 do segundo tempo, não é mais nos 47 do segundo tempo, é nos 49, né? Fallen já deixou claro que vai se aposentar algumas vezes, não foi só uma vez, né? Já deixou claro que não aguenta mais muito tempo algumas vezes, não foi só uma vez que ele falou isso. Então, me admiro a Fúria sendo um time tão analítico, um time que se baseia tanto no longo prazo, acabar, óbvio, né? Isso é um pouco precipitado de falar, porque nem aconteceu, talvez tenha sido só um boato, pode ter sido uma sondagem mesmo para estudar as possibilidades, né? Mas me espanta a Fúria acabar optando por um player que por mais que tenha toda a grandiosidade que o Fallen tem, ainda fala que pode se aposentar a qualquer momento, tá? Então, o que esperar de um player desse? A gente não duvida que o Fallen é um puta profissional, um cara que se fechasse um contrato de 1 ano, de 2 anos, cumpriria esse contrato. Não duvido que isso acontecesse, tá? Em momento algum. Só que a Fúria sempre teve essa tendência de bater mais no longo prazo, de esperar 1 ano. 1 ano pra Fúria é pouco, entendeu? Eles esperam 1 ano ali aguardando mudanças, eles esperam tranquilamente 1 ano, eles não se precipitam, entendeu? Não é um time de fazer muitas mudanças, entendeu? Então me espanta um pouco ir atrás de um cara que pode ser que eles coloquem no time e pode acabar com pouco tempo tendo que fazer uma outra mudança, né? Que seria ainda pior, no meio da temporada ter que fazer uma outra mudança, entendeu? Então, por esses motivos eu acabo achando que o Fallen não vai para a Fúria, porque eu acho que o Fallen não deve largar a WP, tá? E mesmo assim, eu acho que o Fallen teriam outras opções melhores para o Fallen, tá? Mas que se o Fallen for, vai sim agregar bastante, vai dar colocar os jogadores em um outro nível de experiência, né? Vai blindar a mente dos caras, agrega de uma outra maneira, tá? Agrega de uma outra maneira. Então, vamos ver se o Apoca Ter tem uma mais história alguma coisa para gigante falar. e saber caminhos. Vale lembrar que esses aposentados tiveram o segundo melhor resultado do Brasil no mês. Sim, sim, porque pensa comigo. Você precisa tentar melhorar o seu time. Uma mudança. Então você quer tentar melhorar o seu time. Você tem. A América do Sul é a Fúria. Então, a ida do Fallen, além de combater com uma chance de uma mudança, que pode ou não dar certo em AWP, é uma chance de uma mudança que de verdade não tem como. A questão é que não está. Nós não temos na Fúria, e não é culpa do cara. É difícil pra caramba. Mas nós não temos na Fúria um AWP nesse momento que está sendo full dominante. E vai mudar o patamar da organização. Vai mudar o patamar da organização ter o Fallen. Obviamente que vai dar uma chance. O Apoca fala de mudar o patamar. Eu vi isso aí como clickbait na thumb, né? Coisa do tipo. Até acho que saiu coisa no Instagram, foto, alguma coisa assim. Mas no vídeo ele fala que é mudar o patamar em relação à torcida, né? A gente sabe que o Fallen, para onde vai, ele arrasta multidões, né? Então, claramente, se ele fosse pra Fúria, iria sim aumentar a base de fãs da Fúria, né? Tô falando dessa parte de patamar, mas obviamente que o Fallen também vai ter uma grande chance que ele sempre quis, né? Que é jogar ao lado do Yuri do Cacerato e da galera da Fúria. Quem for ficar, talvez fique até o safe e o Fallen entre no lugar do Ar. Enfim, eu acho que o Apoca não tem mais muito a agregar aí no que ele fala. Eu já assisti esse vídeo, né? Eu não lembro se ele falou mais alguma coisa tão relevante que eu talvez gostaria de tocar na tecla. Mas as minhas conclusões são essas. Eu já tinha comentado sobre a Fúria, já tinha dito que não esperava que eles fossem passar do meio do ano com essa line. Eu esperava sim mudanças depois do Major. Eu comentei no vídeo passado que a gente, né, nós torcedores, não deveríamos esperar tanto da Fúria, né, e não foi isso que aconteceu. Tem muito hate na Fúria nesse momento, tá? O que eu acho é que a Fúria não deveria ter mudado tão drasticamente a estrutura e o sistema de jogo que eles vinham adotando, né? E em relação à mudança do Fallen, se acontecer, vai ser bem-vinda como IGL, como o IGL Rifle, tá? Como a WP,
esperem um Fallen bem inconsistente, né? O que ele já vem sendo, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Foi uma sondagem, faz parte. A Fúria quer entender quais são as opções que eles têm para aí sim tomar a melhor decisão com base nisso. Beleza? Como um bom time analítico que eles são. Beleza? Então, pessoal, essa foi a minha contribuição, essa foi a minha opinião em relação ao Fallen na Fúria e sobre o que o Apoca comentou aí de leve sobre essa questão. Beleza? Deixem aí os comentários de vocês. Eu quero saber o que é que vocês acham do Fallenzão na Fúria. E se vocês acham que a Fúria com o Fallen teria sim chances de ser um top contender e elevar o seu nível técnico como time. E não só elevar o nível de torcida, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!